O Espírito em Análise, com André Marouço. Vez por outra, surgem nas redes sociais mensagens adivinhatórias atribuídas a autores médiuns. Falo atribuídas, uma vez que me parece que parte considerável dessas mensagens são apenas fake news, tratando-se de revelações que sequer vieram por estes médiuns. Mas como nos precavermos de falsas mensagens mediúnicas ou de médiuns equivocados? Sempre que você receber uma mensagem mediúnica de cunho adivinhatório, tenha certeza de que só existem duas possibilidades. É falsa ou é de um médium que equivocou-se ou foi enganado por espíritos. A adivinhação não tem qualquer ligação com a doutrina espírita. Disse por aí que um médium antecipou que se o mundo não se emendasse até 2019, corríamos o risco de eventos de grande destruição. Ora, pensemos, será que esse tipo de divulgação traz algum benefício? Imaginemos, as pessoas mais ansiosas, depressivas, neuróticas, elas ficariam em paz sabendo que o fim do mundo se aproxima? O mundo hoje é movido a dinheiro. Alguém ganharia dinheiro com o fim do planeta? Mas, na minha opinião, a mais forte argumentação para refutar as adivinhações se encontra na Bíblia, onde vários profetas, médiuns, deixam bem claro que a consulta a adivinhadores não é recomendada. Sobre esse assunto, me chama a atenção de que muitos irmãos nossos das árvores cristãs católicas evangélicas citam trechos do grande livro onde está muito claro que não se deve consultar os mortos e ou adivinhadores. E creiam, eles estão certíssimos. E o Espiritismo abomina consulta a mortos e adivinhadores. Em Deuteronômio 18, versículos 9 a 12, nós encontramos, abre aspas, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Fecha aspas. Notem que há uma intervenção muito clara, uma interdição, melhor dizendo, muito clara na Bíblia a quem consulte um espírito adivinhador. Assim como a quem consulte os mortos. Esse trecho da Bíblia está perfeitamente de acordo com o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Em nenhum momento o livro condena quem fale com espíritos, mas sim quem tente recolher de um espírito uma adivinhação, ou quem consulte os mortos em relação a algo que compete ser feito por quem se encontra na matéria. Façamos então a distinção de uma coisa e outra. No que diz respeito à adivinhação, de forma racional, nós não sabemos qual é o espírito adivinhador e nem tampouco quais são as suas reais intenções. Pode ser que um espírito que venha trazer uma mensagem de futuro cataclismo terreno só tenha dois objetivos. O primeiro, lançar descrédito sobre a doutrina, afinal, qualquer pessoa que tenha senso crítico sabe que isso é no mínimo esoterismo barato. E o segundo, é semear pânico, medo e etc. Até porque, sejamos um pouco mais racionais, a criatura consulta uma cartomante ou jogador de búzios, ou coisa que o valha. Dessa consulta, ela recebe o aviso de que não deve fazer uma viagem X, pois coisas graves podem acontecer. Tempos depois, a criatura tem uma oportunidade de ir passear ou fazer um trabalho na Europa, por exemplo. Mas lembrando-se da recomendação do adivinhador, vai recusar a viagem. Agora, digamos que no planejamento divino o que se daria seria justamente o contrário. Durante a viagem, pode ser que
estava planejada para ser um grande empreendimento. Na viagem, a pessoa poderia se maravilhar com os passeios e o descanso realizado, poderia encontrar uma boa parceria sentimental para a vida, ou poderia ser chamada para uma ótima oportunidade de emprego. Às vezes, o único objetivo do espírito comunicante é tirar o consultante do rumo de sua própria vida. E em relação à consulta aos mortos? Se dá exatamente o mesmo. Tem dirigente espírita que consulta espíritos para perguntar se a casa espírita deve fazer uma coisa ou outra coisa. O espírito afirma o que deve ser feito e pode ter certeza, em 100% das consultas, quem responde ou é um espírito pseudo-sábio ou um espírito em cujo único objetivo seja conduzir o consultante a que faça exatamente diferente do que seria o ideal. Então quer dizer que você condena a prática mediúnica, André? Absolutamente. A mediunidade séria e bem desempenhada é uma das maiores bênçãos outorgadas à humanidade. Mas mediunidade com Cristo funciona para 1. Atender espíritos sofredores. 2. Recolher dos espíritos mensagens edificantes, de consolo, perseverança e de fé. 3. Receber dos espíritos revelações acerca da vida nos dois planos, no do espírito e no da matéria. Mas veja que nesse caso, Kardec recomenda fortemente que as mensagens recebidas por esses espíritos passem pelo crivo da razão, da ciência e da filosofia. E principalmente que sejam revelações consideradas como autênticas apenas após vários espíritos, por intermédio de vários médiuns, tratarem da mesma revelação. Então, na nossa humilde opinião, a adivinhação não é espiritismo. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marouço.